Fala pessoal, como eu prometi para vocês, está aqui a nossa aula gravada. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que dê uma moral pro professor, se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha, dê um like, certo? Eu quero que vocês também comentem se vocês gostaram da aula, coloquem também as possíveis dúvidas de vocês, vou estar aqui respondendo vocês, tá bom? E além das aulas gravadas, a gente tem aqui no nosso canal várias curiosidades de ciência, tá certo? Então, se inscrevam aí e vamos lá assistir a nossa aula, beleza? Valeu! Então pessoal, começando aqui a nossa segunda parte de resolução dos exercícios, né? O exercício número 4 pede o seguinte, ó. Um motociclista se movimenta por uma pista de corrida que tem a forma de um quadrado, certo? Veja ao lado, que é o que a gente tem aqui abaixo, né? Então tá aqui a nossa pista, tá? E ele falou que o motociclista ele se movimenta por essa pista que tem um formato de um quadrado. E aí a gente já sabe, né, da geometria, que um quadrado ele tem 4 lados iguais, né? E aí a primeira informação que a gente já tem aqui nessa imagem é que esse lado aqui ele tem 10 km, certo? Isso significa que esse outro lado aqui vai ter quanto? Esse lado aqui em cima, ó, tem 10 km. Esse outro lado aqui também, 10 km. E aqui abaixo também a gente vai ter 10 km, tá? É um quadrado, todos os lados são iguais. E aqui a gente tem, dada pela imagem do exercício, que esse lado aqui tem 10 km, beleza? Então, essa informação é muito importante. Aqui ficou parecendo um 20, né? Mas é 10. Essa informação ela é muito importante para a nossa resolução, tá bom? Aí a letra A diz o seguinte, ó. Supondo que o motociclista completa uma volta em 15 minutos, ou seja, uma volta, ele anda esses 4 lados aqui, né? Em 15 minutos, que no caso é uma volta. Se ele saiu desse ponto aqui, ó, onde ele está, nessa imagem, e aí ele anda, ele vai andando, certo? E volta ao mesmo ponto. Significa que ele deu uma volta. Ou seja, ele andou os 4 lados aqui do meu quadrado. Beleza? E aí, para ele fazer isso, ele demora 15 minutos. Que é o que a alternativa A fala. Qual foi sua velocidade média durante o percurso? Tá? Durante o percurso, em quilômetros por hora e em metros por segundo. Qual foi a velocidade média do nosso motociclista? Né? Bom, vamos lá, vamos resolver esse problema. Toda vez que a gente for fazer um problema de física, a gente primeiro anota os dados que a gente já tem no nosso enunciado. Então, a primeira coisa que a gente já tem aqui é o tempo, né? Porque ele disse que para ele completar uma volta, ele demora 15 minutos, né? Então, o meu ΔT aqui, ó, equivale a quanto? A 15 minutos. Certo? Bom, ele quer saber qual é a velocidade média do percurso. Eu vou colocar aqui abaixo, assim, ó, Vm, qual é a velocidade média do percurso. E aí, a pergunta que a gente se faz é a variação do espaço, né, que ele percorreu, o espaço que ele percorreu. Dado que velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo, que a gente vai fazer isso, eu já tenho o tempo. Então, quem é ΔS, né? Bom, para que ele dê uma volta completa, o meu ΔS aqui, quanto é que ele vai valer? Bom, uma volta completa é os 4 lados do nosso quadrado, né? Então a gente já tem aqui 10 km, mais 10 km, mais 10 km, mais 10 km. Significa que uma volta vai ser equivalente a o quê? A 40 km, tá certo? Isso é para ele dar uma volta, como ele fala aqui, ó, uma volta, tá bom? Beleza, então são os dados que eu tenho no meu enunciado. Bom, para mim calcular a velocidade média, o que eu preciso fazer? Bom, velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Eu tenho uma variação do espaço? Tenho, é 40 km, tá aqui, ó. Então, 40 km. E eu tenho o ΔT? Tenho também, que é quem? 15 minutos, ó. 15 minutos. Basta eu fazer essa divisão e eu encontro a velocidade média. Agora, porém, vamos se atentar aqui às nossas unidades, tá bom? E o que o enunciado está nos pedindo. Veja só. Perceba que aqui eu tenho, ó, quilômetros por minuto. E o que o enunciado pede, ó? Ele quer a velocidade média em quem? Aqui, ó, quilômetros por hora. E depois ele quer em metros por segundo. Tá certo? Bom, eu vou fazer primeiro em quilômetros por hora e depois eu faço em metros por segundo, tá bom? E encontro aí a velocidade média, tanto em quilômetros por hora como em metros por segundo, tá certo?
Bom, vamos lá, fazer primeiro em quilômetros por hora. Gente, para que eu possa transformar isso aqui ó, em quilômetros por hora, eu tenho que transformar esses 15 minutos aqui em hora. Porque quilômetros aqui eu já tenho, não tenho? Ó, já tenho o meu quilômetro aqui. Basta agora eu transformar esses minutos aqui em hora e eu vou ter aqui quilômetros por hora para minha velocidade média, tá? Bom, a gente aprendeu que 60 minutos equivale ao quê? Equivale a 1 hora. Então isso significa que 15 minutos vai equivaler ao quê? A x horas, certo? Eu posso cortar esse minuto aqui com esse minuto e eu vou multiplicar cruzado aqui, tá bom? Eu já expliquei, né, com mais detalhes em exercícios anteriores. Espero que vocês venham acompanhando, tá bom? Então, x multiplica por 60, eu vou ter o quê? 60x. E isso aqui é igual a quanto? E 15 multiplica por 1h, que é 1 hora. Então, eu vou ter o quê? 15 horas, ok? Bom, como eu quero isolar x aqui, porque eu quero saber quanto é x, né? Ou seja, 15 minutos, quanto equivale isso em horas. Então, eu tenho que x é igual a quem? A 15h dividido por 60. Beleza? Bom, eu posso fazer isso aqui assim, né? Ó, eu posso pegar esse 15 aqui. Se eu dividir por 3 aqui em cima, eu tenho que dividir por 3 aqui embaixo, né? Para poder não mudar nada aqui na minha divisão, na minha fração, tá? Então, eu vou ter o quê? Se eu pegar 15 e dividir por 5, quanto é que dá? Bom, eu tenho que x vai ficar o seguinte, ó, se eu pegar 15h e dividir por 3, isso aqui vai dar 5h. Dividido por, se eu pegar 60 e dividir por 3, isso aqui dá 20, certo? Bom, eu posso pegar isso aqui e ainda dividir por 5 em cima e posso dividir por 5 embaixo. Não posso? Posso, porque ainda eu vou ter um valor inteiro, tá? Então eu tenho que x vai ser igual a 5h dividido por 5, isso aqui vai dar 1 hora. Dividido 20 dividido por 5, isso aqui dá 4, tá? 1 dividido por 4, quanto é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar 0,25 o quê? H, tá? 1 dividido por 4 é a mesma coisa de 0,25. Encontrei meu x, não encontrei? Pronto. Então, ó, 15 minutos aqui, ó, equivale a quantas horas? Equivale a 0,25 horas. Agora basta eu substituir isso aqui lá no meu, aqui onde eu estava precisando, né? Substituir 15 minutos equivale a 0,25 horas. Pegar o 40 e dividir por 0,25 e aí eu vou ter a minha velocidade média em km por hora. Beleza? Vou passar aqui para a próxima página, porque ficou apertadinho, né? Então a gente tinha lá o que? Velocidade média. A nossa velocidade média que a gente tinha lá era 40 km, né? E dividido por um tempo de 15 minutos. Só que agora eu vou colocar o quê? 0,25 horas. Agora sim, ó. Agora eu tenho aqui a minha unidade de medida, ó, em quilômetros por hora. Que é a primeira coisa que ele pede, né? Depois ele vai pedir em metros por segundo. Mas a primeira coisa que ele pede é quilômetros por hora. Não é isso? Pronto, aí agora eu vou fazer essa divisão. Só que antes de fazer essa divisão, preste atenção. A gente tem aqui 0,25. E eu não gosto de trabalhar com número com vírgula. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar esse 40 aqui por 100. Posso fazer isso? Posso. Desde que aqui embaixo eu multiplico também por 100. Certo? Porque 100 dividido por 100 dá 1. E 1 vezes isso aqui é isso aqui, né? 1 vezes 40 dividido por 0,25 vai ser 40 dividido por 0,25, né? Multiplicando por 1 não vai mudar em nada, tá? Então eu posso multiplicar isso aqui por 100, desde que aqui embaixo eu multiplique também por 100, tá certo? Então a minha velocidade média vai ficar quanto? A velocidade média vai ser igual 40 multiplicado por 100, basta eu acrescentar mais 2 zeros aqui à frente do 40, né? Ó. Eu vou ter 4.000. 4.000 dividido por quem? 0,25 vezes 100, isso aqui dá 25, porque a minha vírgula vai andar duas casas. Uma casa, duas casas. Tá bom? Então, 40 dividido por 0,25 é a mesma coisa de 4.000 dividido por 25. Tá certo? Eu vou escrever dessa forma aqui, porque fica melhor para a gente fazer a nossa divisão, né? Peraí, deixa eu só mudar a cor aqui. Se eu pegar, ó, 4.000 e dividir por 25, como é que a gente faz isso aqui? Bom, eu posso pegar 40 e dividir por 25, né? Já que 4 não dá para dividir por 25.
Se eu pegar 40 e dividir por 25, isso aqui dá quanto? Dá 1. 1 vezes 25 dá 25. 40 menos 25 dá 15, sobra 15, né? 15 não dá para dividir por 25, então eu abaixo quem? Abaixo o 0. 150 dividido por 25, isso aqui vai dar 6. Porque 6 vezes 25, isso aqui dá 150. Sobra quem? 0. Só que eu tenho que baixar o outro 0 aqui, né? Ó, baixa 0 aqui, tá? 0 não dá para dividir por 25, então eu vou colocar um 0 aqui na frente. 0 vezes 25 dá 0. E quando eu tenho 2 0 aqui, vai sobrar menos um 0, sobra aqui um 0. Não é isso? Então isso significa que 4.000 dividido por 25 dá quanto? 160, tá? Então a nossa velocidade média é de quanto? 160, só que aqui as minhas unidades que a gente tinha aqui em cima era o quê? Quilômetros por hora. Beleza? Então tá feita a primeira parte, a primeira pergunta da nossa alternativa A, tá? Só que ele pede também em metros por segundo. E aí, para poder transformar para metros por segundo, o que eu tenho que fazer? Vou só escrever aqui aquilo que a gente já vem comentando nas aulas anteriores, né? A gente tem o quê? Que quando a gente está em quilômetros por hora e eu quero transformar para metros por segundo, quando eu faço isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir isso aqui, ó, por 3,6, não é isso? E quando eu estou em metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico isso aqui por 3,6. No nosso exemplo aqui, eu já tenho a velocidade média em quem? Em quilômetros por hora. Eu tenho que transformar isso para metros por segundo para responder a minha segunda pergunta da alternativa A, né? Então eu vou pegar 160 e dividir por quanto? Por 3,6, tá certo? Eu vou pegar 160 e vou dividir por quanto? Por 3,6, tá certo? Como eu falei, não gosto de trabalhar com vírgula, né? Então eu posso multiplicar em cima, para poder sumir essa vírgula, eu multiplico em cima por 10 e multiplico aqui embaixo, ó, por 10, tá bom? E isso aqui vai ficar quanto? 160 vezes 10. Isso aqui vai dar 1.600, acrescenta apenas mais um zero. E essa vírgula aqui ela vai andar uma casa quando eu multiplicar por 10, né? Então aqui embaixo fica 36, tá bom? Então, 160 dividido por 3,6 é a mesma coisa de 1.600 dividido por 36, tá certo? Então, quando eu pego aqui, ó, 1.600 e vou dividir por 36, como é que a gente faz isso aqui? Bom, 1 não dá para dividir por 36, 16 não dá para dividir por 36, então eu chego aqui e pego 160 e vou dividir por 36, tá certo? Como é que a gente faz isso aqui? Bom, 160, né, dividido por 36, isso aqui vai dar 4, porque é o seguinte, ó, se eu pegar 36 vezes 4, 4 vezes 6, isso aqui vai dar 24. Então eu coloco o 4, vai 2 para cima, certo? 4 vezes 3 vai dar 12. Com 2 que a gente colocou aqui em cima dá 144, que é o valor mais próximo que a gente tem, considerando números inteiros, né? Mais próximo para 160. Né? Se a gente colocar 5 aqui, já vai dar 180. Tá? Então, por isso que eu tenho que colocar aqui ó, 4. Porque 4 vezes 36 dá quanto? 144. Certo? 160 menos 144 sobra quanto? Isso aqui sobra 16. Tá? E aí eu vou abaixar quem? O outro zero aqui. Então, ó, 160 de novo. 160 dividido por 36, isso aqui vai dar 4, porque 4 vezes 36, isso aqui dá 144. 160 menos 144 sobra 16, né? E aí, o que acontece? Eu coloco um zero aqui, só que eu tenho que acrescentar uma vírgula. E de novo 160. Então aqui vai dar 4,4 e aqui vai dar 144 e vai sobrar o resto que a gente vai ter é 16, tá? E aí a nossa velocidade média, que no caso ele pede, eu só vou mudar a cor aqui, em metros por segundo, porque veja que eu estou dividindo por 3,6, né? Então a nossa velocidade média é de aproximadamente quanto? Em metros por segundo? 44. Eu vou até colocar aqui, ó, aproximadamente 44, porque vai ficar um monte de 4, né? Então a gente para aqui com o resto de 16, porque se eu colocar outro zero aqui, vai dar de novo 160, dividido por 36, enfim. Então dá aproximadamente 44,4 o quê? Metros por segundo. Tá certo, gente? Então tá feito aí a nossa letra A. Beleza?